E aí teremos, então, segunda-feira, Palmeiras e São Paulo, quartas de final do Campeonato Paulista, jogo único na casa deles. E o que a gente pode ter de expectativa aí pra esse jogo, Raí? Primeiro o senhor, depois a gente vai pro Chacon. Deixa eu terminar de mastigar. Pensa um pouquinho. Enquanto eu mastigo aqui. Assim, Senna, agora falando sério, acho que vai ser um jogo bem difícil, né? Como imaginado. Não dá pra desligar o microfone enquanto a gente come, Edu, infelizmente. Mas que não é aquele de chavinha, né? Mas enfim, voltando aqui e falando sério, eu acho que vai ser um jogo bem difícil. É um adversário forte, tem um dos dois melhores elencos aí do país, junto com o do Flamengo. Aí dá pra você fazer ali um cara a cara pra definir, na visão de cada um, qual é o melhor. O Palmeiras muito forte. E eu acho que é um Palmeiras que chega animado, né? Não só pelo fato de ter conseguido a classificação, assim como todos os outros, tudo mais, mas pelo que foram as últimas semanas, né? No sentido de que era um time que vinha ali até há 15 dias atrás, mais ou menos, tinha aquela situação. Até o jogo contra o Botafogo, né? No jogo contra o Botafogo, qual era a fotografia do Palmeiras? O Palmeiras estava a um empate de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Então isso podia acontecer, né? O Palmeiras ser eliminado na primeira fase do estadual. E o ambiente do estádio era um ambiente de cobrança, na maior parte dos momentos ali, né? E de críticas em relação à postura no mercado, contratações e tudo mais. Eu até fui a esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, trabalhei nesse jogo, e foi um jogo, por exemplo, que as organizadas permaneceram em silêncio ao longo de todo o primeiro tempo, né, em forma de protesto. E depois ali no fim do primeiro tempo, aqueles protestos contra a presidente, né, a Leila, contra o diretor de futebol, o Anderson Barros. Eles protestam sempre assim? Porque tem vários jogos que... Então, era esse o cenário, né, se a gente se transportar ali para aquela data. Hoje é um Palmeiras que não só conseguiu a classificação para a próxima fase, né, e avançou das quartas de final para a semi, como também reforçou o seu elenco, né, com a contratação do Vitor Roque, que a tendência é que estreie nesse confronto contra o São Paulo, mesmo com pouco tempo de trabalho. O Mikael, por exemplo, treinou uma semana e foi titular contra o São Bernardo. Então a tendência é que o Vitor Roque seja titular nesse jogo contra o São Paulo, né? Então acho que tudo isso, além do fator casa, torcida, isso muda muito, né? Isso faz muita diferença no campeonato estadual. Se a gente olhar para o retrospecto de 2017 para cá, desde que se instituiu esse modelo de torcida única, em só uma oportunidade o time que fez a melhor campanha não foi o campeão, que foi o Palmeiras em 2018, naquela final contra o Corinthians. Inclusive cada um ganhou um jogo na casa do adversário e nos pênaltis o Corinthians acabou sendo campeão. Então, esse aspecto ele pesa muito e prende muito a balança a favor do Palmeiras. Eu acho que é um jogo que tem um favoritismo pro Palmeiras, porque é um time melhor, tem mais de onde tirar, e acho que vive um momento, para além do fator casa, superior ao do São Paulo também, né? Muita gente fala, mas o Palmeiras não tá jogando bem e tal. É fato que não. O Palmeiras não tem feito grandes jogos assim, né? Mas se a gente olhar pro material humano, tem mais de onde tirar, e a perspectiva, né, pensando no restante do ano, é mais positiva. Eu acho que vai ser um jogo bastante complicado para o São Paulo, no caso, né, na segunda-feira. Vai ser treta esse jogo aí, porque o São Paulo tem um desfalque importante, que é o Pablo Maia, né? E por mais que, pelo menos nos programas aqui do Arquibancada, né? A semana toda a gente tá pensando em escalação, formação tática e tudo mais. Mesmo que jogue com 3 zagueiros, né, Chacon? Vai ser uma perda importante aí, porque contra o Novo Horizontino no primeiro tempo, o São Paulo, mesmo com essa formação, ele teve dificuldades grandes ali para criar. Você tinha o Alisson muito recuado, o Oscar indo mais lá para trás, já que o Marcos Antônio não jogou tão bem. Então, antes dele quebrar o cenário... Não, tá resolvido o problema. Tá tudo bem, difícil. Eu queria saber a sua opinião. Você iria de Bobadilha, Marcos Antônio, faria alguma mudança nesse meio de campo? Arrisca o Luiz Gustavo, que ainda tá voltando de lesão. O que você faria aí? Cara, eu não sei, é uma tarefa difícil, mas eu acho que o esquema tem que ser mantido, né? 3 zagueiros, acho que é onde o São Paulo vai ter a melhor chance de se estabilizar defensivamente. E desculpa a minha delicadeza, né? Boa tarde pra todo mundo aqui. Boa tarde. Né? Fui indelicado, peço perdão. O senhor é um muso sereio. Um lorde, né? É um lorde. Tá bom. Mas 3 zagueiros talvez seja a melhor opção mesmo pro São Paulo manter, né, uma competitividade contra o Palmeiras. Concordo com o Raí, eu acho que o Palmeiras chega mais forte, acho que o Palmeiras chega como favorito, mas isso não significa que o São Paulo não tenha um valor dentro de campo e que possa ser traduzido em um resultado positivo. O São Paulo tem um 11 inicial muito bom, eu acho, e
talvez até as peças de reposição, nesse momento, São Paulo consiga colocar algumas peças que deem aquela faísca no jogo. Às vezes você pede uma fumaça maior, às vezes você pede para segurar melhor, dependendo do resultado que foi construído até o segundo tempo, quando você começa a mudar, né, geralmente, salvo exceções, claro. Mas ainda assim, o fator estar com o mesmo técnico há muito tempo, e um técnico que venceu bastante, né, com o Palmeiras, acho que coloca o Palmeiras como um candidatíssimo ao título e até favorito para essa partida. Isso não significa que, você tá com medo, ou, não é nada disso. Mas é uma realidade. Eu acho que vale a gente tratar muito mais com realidade com o nosso espectador. Dito isso, acho que vai ser uma partida ou pelo menos tende a ser. Claro que pode algo desequilibrar para um lado ou para o outro, acho pouco provável. Mas tende a ser uma partida bem truncada, bem, disputada, principalmente no meio-campo. E por isso que, com um time que é tão técnico do outro lado, é importante você ganhar o meio-campo. Por isso eu não abriria a mão dos 5 jogadores ali no meio de campo por parte do São Paulo. O domínio do meio de campo vai ser essencial. Eu acho que eu não faria nenhuma alteração em relação à partida com o Novo Horizontino. As únicas 2 alterações que eu acho que poderiam ser feitas seriam um debate sobre Calleri ou André Silva, porque o André continua como o artilheiro do time. Porém, isso não é necessariamente um debate que tenha que ser feito, porque o Calleri hoje é o que tem mais participação para gols. Além dos gols, ele entrega bastante assistência. E acho que outra é se o Luciano começa como titular ou não. Eu não começaria, eu começaria com o Oscar e o Luciano no banco, mas o Luciano sendo acionado na segunda etapa, né? Sendo acionado. E aí é para você colocar um cara que vai incendiar o jogo, né? E se precisar incendiar para amarrar o jogo para a parte do São Paulo ou para botar pilha no adversário, esse eu acho que é o cara ideal, né? Até saiu recentemente aí, ainda hoje, né? Que a Federação Paulista fez uma recomendação para que não chutasse a bandeirinha. Cara, mataram o futebol, né? Só falta enterrar. Falta fazer o velório e colocar o caixão de 7 palmos debaixo da terra. Mas porque, eu vi que pelo amor de prometeram, Deus, né? Eu não vi direito a notícia, parece que prometeram sentar se ele... Eu não entendi direito. Se chutasse, né, a torcida, parte da torcida, um líder de uma torcida organizada do Palmeiras, convocou a torcida a invadir o gramado sem violência e sentar, né? Caso tivesse o chute à bandeirinha.